Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Alguns têm reclamado que não têm ouvido a mensagem aqui do pastor. Se vocês se sentirem à vontade, nós estamos sem alguns retornos que foram para Santa Luz. Quem quiser e achar melhor sentar-se ali nos bancos embaixo, fiquem à vontade, ok? Queridos, na noite de hoje está nos visitando Reverendo Júnior César. Reverendo Júnior é um amigo muito querido, já de muitos anos, um colega de ministério, professor do nosso seminário, é o nosso filósofo, professor de filosofia, muito tem nos abençoado. E ele está acompanhado pela sua esposa, a irmã Vilma. Onde que ela está? Queria que ela ficasse em pé. A Vilma está ali, está com a filhinha, Sofia. Né? Tinha que ser Sofia, a filhinha, né? Filha de filósofo. Muito bem. Muito bem-vinda, irmã Vilma. Alegria tê-la aqui. Reverendo Júnior, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-lo conosco. Deus o abençoe ricamente. Reverendo Júnior é pastor da primeira igreja presbiteriana de Planaltina, no DF. Boa noite a todos. Cumprimento-lhes também com a paz e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, neste ato solene de culto ao Deus triuno. Portanto, meu coração se regozija nesta noite por poder estar aqui com esta família de irmãos em Cristo Jesus. Agradeço ao pastor, presidente desta igreja, reverendo Obed Júnior, ao conselho também, por me confiarem o púlpito nesta ocasião. Reverendo Obedes foi meu professor no seminário, na disciplina de Introdução e Análise do Antigo Testamento. Agradeço também ao reverendo Marcos Alexandre Guimarães dos Reis Faria, um grande amigo, pelo convite a mim dirigido. Também foi meu professor de algumas disciplinas, um mestre amado, por quem eu nutro uma grande admiração e tenho lembranças altaneiras. Reverendo Marco Antônio também, que foi meu professor de homilética. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje na igreja que os meus professores pastoreiam atualmente. E estar aqui hoje para pregar na igreja em que os meus professores pastoreiam, isso produz em mim dois sentimentos. O primeiro deles é de temor e grande responsabilidade. Ora, eu estou aqui diante dos meus mestres e tenho então uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Mas o segundo sentimento que é produzido em meu coração nesta ocasião, por estar aqui a pregar na igreja em que pastoreiam os meus professores, é de conforto e consolo, porque todos aqueles desatinos que eu vier a cometer aqui, eles os consertarão em nome de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta condição também. E convido todos a abrirem a palavra do Senhor na epístola de Tiago. Abramos o texto sagrado nesta carta, epístola de Tiago, capítulo número 2. Epístola de Tiago, capítulo número 2. Leremos o texto do verso 1 ao verso número 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos,
em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Senhor nosso e Deus nosso, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor, com o nobre objetivo de prestar culto ao Senhor, de lhe adorar na beleza da sua santidade. Ó Deus, neste instante lemos a sua palavra mais uma vez. E agora pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que, ó Deus, nesta noite os nossos corações estejam abertos para receberem de bom grado a sua palavra, a verdade do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Ó Deus, no nome de Jesus, é que nós suplicamos a sua bênção e o seu ensino às nossas vidas. No nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. O reverendo Ricardo Barbosa de Souza, em uma de suas preleções a respeito da fé, se valendo do texto de Hebreus capítulo 11, verso número 6, a primeira parte que diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele comenta de como nós, modernos, recepcionamos o conceito de fé. Para nós, modernos, com uma mente cartesiana, extremamente racional e tendenciosos a um funcionalismo para todas as coisas na nossa vida, nós achamos que a fé é um mero conceito abstrato e religioso. É um recurso que, depois de utilizarmos todos os outros recursos que temos à nossa disposição, nós nos valemos dele. E nós tentamos isso, tentamos aquilo, e buscamos tudo aquilo que está diante de nós e de acordo com as nossas forças e possibilidades. Quando não há mais nenhuma possibilidade, quando os recursos humanos se findaram, nós então nos valemos da fé como um conceito abstrato, como um recurso místico e religioso. E nos esquecemos que quando as Escrituras Sagradas nos falam a respeito de fé, as Escrituras não estão falando a respeito de uma fé funcional, não estão falando a respeito de uma fé como uma espécie de instrumento que nós nos valemos quando todos os demais se esvaíram. Quando as Escrituras nos falam a respeito de fé, elas nos estão falando a respeito de uma postura, de um comportamento, de uma atitude que agrada a Deus. E nós ficamos deslumbrados diante de várias descrições da fé ao longo da tradição cristã. Quando nós olhamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 11, do verso 30 ao verso número 38, nós ficamos encantados com tudo aquilo que nos diz o autor. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas,
os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, escaparam ao fio da espada, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. E outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, aprovados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de vestes de ovelhas, de peles de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ficamos embasbacados diante de tal descrição, ficamos deslumbrados diante de homens e mulheres que exercitaram a sua fé, até mesmo diante do martírio. Mas ao lermos o texto, meus amados irmãos e irmãs, de Tiago, capítulo 2, vemos a Bíblia recomendando não ter fé. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, quando a Bíblia recomenda não ter fé. Quando a Bíblia recomenda não ter fé. O texto que nós lemos faz parte de uma epístola, a epístola de Tiago. Uma missiva muito antiga. Muito provavelmente a epístola de Tiago tenha sido o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Quem foi Tiago? O texto no verso 1 do capítulo 1 nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O Novo Testamento menciona pelo menos 5 Tiagos. Mas o Tiago que nós reconhecemos nesta ocasião, sendo o autor desta epístola, foi aquele líder da igreja de Jerusalém, mencionado em Atos capítulo 15. Era um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João, como nos relata Gálatas capítulo 2, verso número 9. Irmão do Senhor, Gálatas 1, verso 19. Filho de Maria, como nos descreve o evangelista Mateus no capítulo 13, verso 55, e Marcos no capítulo 6, verso número 13. Foi cético, conforme a descrição do evangelista João no capítulo 7, verso número 5, mas depois de convertido foi testemunha ocular, como Paulo descreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso número 7. Este é o autor desta carta, e escreve então as 12 tribos que se encontram na dispersão. Uma referência, ele se utiliza então de uma referência veterotestamentária do Antigo Testamento para se referir então à igreja daquele tempo, ao povo de Deus. As 12 tribos então representavam todo o povo de Deus naquela ocasião, espalhado pelo Império Greco-Romano. Para esta igreja, para este povo, Tiago então escreve esta carta. E logo no primeiro capítulo nós encontramos dos primeiros versos, do verso 1 até o verso número 4, Tiago falando a respeito de uma fé provada, não uma fé nominal. Depois nós encontramos Tiago falando sobre a inconstância da vida de muitas pessoas, falando a respeito da origem do pecado, mas também da origem do bem, e falando depois a respeito dos ouvintes da palavra do Senhor. E agora nós temos o capítulo número 2, que nos fala sobre esta realidade. E o verso 1 nos diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando a Bíblia recomenda não ter fé. E eu quero fazer 3 assertivas nesta noite
à luz dessa passagem que nós lemos inicialmente. E dizer a você, em primeiro lugar, que a Bíblia recomenda não ter fé, quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. A Bíblia recomenda não ter fé, quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. É o que nos diz o verso número 2, e uma recomendação de Tiago aos seus leitores e, consequentemente, a todos nós. Donald Guthrie, um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, diz que a Epístola de Tiago é a carta mais prática que nós encontramos no Novo Testamento. Esse texto não menciona, a carta de Tiago, não menciona a respeito de assuntos sofisticados do ponto de vista teológico. Nós não encontramos conceitos rebuscados, mas nem por isso esta carta se torna de somenos importância. Esse texto nos fala sobre algo extremamente importante para todos nós. Essa carta nos fala sobre a vivência da igreja, como o povo de Deus deve viver. Esta carta trata a respeito de uma fé prática, da aplicação de tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Portanto, esta carta se coloca extremamente importante aos nossos dias e fala muito aos nossos corações e instrui a igreja contemporânea. E é por isso que nesta noite nós nos voltamos para este texto para aprendermos aquilo que ele tem a nos falar e a nos ensinar. E então o texto nos mostra Tiago recomendando não ter fé em Jesus Cristo quando há acepção de pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos preocupamos por demais com tantas coisas que têm se colocado de maneira opositora ao Evangelho. Nós procuramos nos preparar para lutarmos contra o ateísmo, contra o psicologismo dos nossos dias. Nós queremos lutar contra o marxismo, nós queremos lutar contra o comunismo, nós queremos lutar contra o modernismo teológico, contra o liberalismo. E eu me volto para as palavras do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor da Igreja Batista Central de Macapá, quando ele afirma que o maior antagonista do Evangelho está dentro da própria igreja. Um Evangelho não vivido. Às vezes nós nos preocupamos com o que está lá fora. Nós nos armamos para lutarmos contra aquilo que está dos portões para fora da igreja e nos esquecemos que o maior antagonista do Evangelho está por vezes dentro da igreja. É um Evangelho não vivido, é uma fé inócua, uma fé vazia. Nós dizemos ser pessoas de fé, mas no cotidiano, na prática, nós não a demonstramos. E contra esta realidade, Tiago está nos ensinando. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu acho muito interessante essa expressão, em acepção de pessoas, que é utilizada por Tiago. A palavra utilizada por Tiago é a palavra prosopolempsia. Essa palavra na língua grega significa parcialidade. Essa palavra significa, na sua raiz, alguém que pega o rosto do outro, o levanta para examinar e faz um exame superficial. Um estudioso do Novo Testamento, exegeta francês, de segmento católico, François Vougat, ele diz que essa palavra é composta por uma expressão, prosopon lambanem, que significa erguer, sustentar o rosto. E esse mesmo autor nos diz que na sua origem essa expressão era utilizada pelos príncipes. Quando os príncipes, ao receberem então seus convidados, erguiam o rosto do convidado e então assim os recepcionava. É como se alguém fosse então pegar, e isso nós vemos em muitos filmes,
Quando o Senhor vai comprar um escravo e pega, levanta-lhe a face, a sustenta e faz uma avaliação superficial e admite ou não aquele escravo. O que Tiago está dizendo é que esta realidade acontecia no seio da igreja. E era uma questão recorrente, porque essa palavra ela encontra-se também no verso número 9 deste capítulo. O que Tiago está dizendo é que havia um exame superficial que muitos faziam dentro da sinagoga, que era um lugar de reunião e de culto e de ensino e de aprendizado. E meus amados irmãos e irmãs, a isto Tiago se opõe e diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A Bíblia recomenda não ter fé quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. Emily Bronte, no seu famoso livro Morro dos Ventos Uivantes, escreve em determinado momento em que um reverendo, um dos personagens, diz que a Bíblia atira contra nós. A Bíblia atira contra nós, mostra os nossos equívocos, os nossos erros, mostra que às vezes nós somos parcialistas, mostra que às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Esta é uma realidade que às vezes está no seio das igrejas. Eu lido com isso na minha paróquia, na minha igreja. Eu lido com essa realidade juntamente com outros irmãos e vejo que às vezes o nosso coração, ele quer fazer acepção de pessoas. O nosso coração quer rejeitar algumas e aceitar a outras. Meus amados irmãos e irmãs, não adianta ter fé quando o nosso coração tende para a parcialidade. Não adianta professarmos uma fé em Cristo Jesus quando o nosso coração vive um apartheid íntimo, quando nós amamos alguns e rejeitamos a outros, quando nós escolhemos um determinado grupo dentro da igreja e nos aborrecemos com outros, quando nós rejeitamos pessoas dentro da própria igreja. Quando nós fazemos acepção de pessoas, quando nós professamos um evangelho, mas que não é vivido por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus fala aos nossos corações. Eu não sou exceção, eu estou dentro deste grupo, confrontado pela palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus nos ajude a vivermos uma fé autêntica, para não nutrirmos esta fé falsa, fé contra a qual Tiago dirige as suas críticas. Quando a Bíblia recomenda não ter fé, a Bíblia recomenda não ter fé quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. Mas a segunda afirmação que eu quero lhes fazer nesta ocasião é que a Bíblia recomenda não ter fé quando no camarim da fé há pensamentos perversos. Quando no camarim da fé há pensamentos perversos. Acompanhem comigo, do verso 2 ao verso número 4, Tiago explica o porquê de haver acepção de pessoas entre os irmãos seus leitores. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago, então, está agora colocando uma situação bem prática, e que acontecia entre os irmãos, seus leitores. De chegar uma pessoa bem vestida, com anéis nos dedos, e alguns estudiosos da tradição e dos costumes judaicos nos mostram que os anéis utilizados nos dedos eram então sinônimo de respeitabilidade no seio da sociedade. Trajos de luxo, aqui é uma referência a trajos brilhantes, suntuosos e pomposos. Mas ao mesmo tempo, Tiago está dizendo:
pode ser que chegue também um irmão pobre, andrajoso. E pode existir a situação de vocês fazerem uma divisão. E naquela época, nas sinagogas do primeiro século, haviam poucos bancos, alguns mais confortáveis e agradáveis no centro da sinagoga, alguns outros espalhados nos cantos e nas paredes. A maioria das pessoas, elas ficavam de pé ou ficavam sentadas com as pernas cruzadas. Os fariseus gostavam dos lugares de destaque no centro, os lugares acolchoados e mais confortáveis. Tiago está dizendo, pode ser que vocês chamem as pessoas mais importantes e as coloquem nos lugares de honra, mas ao mesmo tempo vão tratar com desrespeito as pessoas de menos condições. E o verso 4 vem com a crítica de Tiago. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago está falando contra um comportamento visível de acepção de pessoas. Tiago está falando agora a respeito do pensamento perverso que está na mente dessas pessoas. Tiago está tentando agora, por meio da sua carta, de ajustar o pensamento e a mentalidade dos irmãos que ali viviam. Tiago está orientando a igreja do primeiro século a viver uma fé genuína, uma fé autêntica, pois se vivessem uma fé com acepção de pessoas, esta fé não era recomendável, porque o texto nos ensina que a Bíblia recomenda não ter fé, quando no camarim da fé há pensamentos perversos. Não adianta nós professarmos da boca para fora um tipo de fé, sendo que a nossa mentalidade é completamente pervertida. A palavra de Deus chama a nossa atenção para buscarmos em Cristo Jesus auxílio, para vivermos uma fé de palavras, uma fé de atos, mas também uma fé de mente. Não adianta termos a fisionomia de crentes, mas termos a mentalidade de incrédulos. A palavra do Senhor chama a nossa atenção para esta realidade. Ariovaldo Ramos, no seu livro Nossa Igreja Brasileira, disse que às vezes nós deixamos de lado a humildade do cordeiro em busca da glória e do estilo de vida do lobo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite, querida igreja, e nos ajude a não nutrirmos pensamentos perversos. Às vezes nós somos enredados a pensarmos coisas completamente perversas e que desagradam o Espírito Santo do Senhor. Mas que Deus nos abençoe para que vivamos uma fé autêntica e não esta fé que a Bíblia não recomenda viver. A Bíblia recomenda não ter fé quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. A Bíblia recomenda não ter fé quando no camarim da fé há pensamentos perversos. Esses homens se estabeleciam como juízes, kritai. Não olhavam para si mesmos, olhavam apenas para os outros, e os seus pensamentos eram completamente deturpados. O John MacArthur, ao comentar esse texto, intitula o seu comentário a respeito do 2º capítulo de Tiago com a pergunta: favoritismo na igreja? Esta igreja estava vivendo um favoritismo. Esse povo estava sendo seduzido por pensamentos perversos. E quem sabe, talvez desta noite, não existam pessoas aqui que tenham sido também tentadas a nutrirem pensamentos perversos. Quantas vezes nós não somos também tentados a nutri-los? Quantas vezes nós não queremos viver uma fé da boca para fora, mas a nossa cabeça está completamente incrédula? Quantas vezes nós não procuramos ter uma postura externa, mas o nosso coração e a nossa mente conspiram contra tudo aquilo que nós produzimos exteriormente? Oxalá que Deus nesta noite mude os nossos pensamentos, nos ajude a não perpetuarmos pensamentos perversos. Mas por fim, eu quero lhes dizer
compartilhar com todos a respeito deste tema, quando a Bíblia recomenda não ter fé. A Bíblia recomenda não ter fé quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. A Bíblia recomenda não ter fé quando no camarim da fé há pensamentos perversos. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia recomenda não ter fé quando no vestiário da fé há desobediência à Escritura. Quando no vestiário da fé há desobediência à Escritura. Do verso 8 ao verso número 13. Se vós, contudo, observais a lei régia, e uma tradução mais forte para a lei régia seria lei soberana, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, prosopolempsia, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, lei do Evangelho. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O texto está nos falando a respeito de uma fé longe da Bíblia. Às vezes nós nutrimos este paradoxo. Nós o perpetuamos. Nós damos sequência a ele. Dizemos ter uma fé, mas a fé que nós professamos ter é uma fé que está numa posição diametralmente oposta ao ensino das Escrituras. E é isso que Tiago está fazendo alusão neste momento. Tiago, então, faz uma menção a respeito da lei régia, da lei soberana, da lei do Evangelho. Ele está falando aqui sobre um dos trechos, um dos princípios, um dos mandamentos que resume toda a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nos versos seguintes, Tiago está apresentando a sua diatribe, a sua crítica a todos aqueles que fogem, que se distanciam deste princípio, deste mandamento, fazendo acepção de pessoas. Há aqui um confronto entre a fé que essas pessoas professaram e o ensino da lei. Há, às vezes, na nossa vida, um conflito gigantesco. Nós dizemos ter uma fé, mas essa fé que nós dizemos ter entra em confronto com o ensino da palavra do Senhor. Dizemos, às vezes, ter fé em Cristo Jesus, mas odiamos o nosso irmão. Dizemos ter fé em Cristo Jesus, mas o nosso comportamento dentro de casa nos denuncia que não somos homens, mulheres, filhos, pais de fé. Dizemos ter fé no Senhor, mas o comportamento que temos no trabalho, na universidade, em qualquer lugar que estivermos, mostra para nós que nós não estamos em sintonia com esta fé verdadeira, fé genuína, fé do Evangelho e o ensino das Escrituras. Nós não podemos fugir desta realidade que nos chama a atenção. Devemos viver conforme o Senhor nos ensinou a viver. Devemos olhar para o texto sagrado nesta noite e sermos desafiados a nutrirmos uma fé genuína e verdadeira, mas a não nutrirmos uma fé contra a qual a palavra do Senhor se posiciona. A Bíblia recomenda não ter fé quando no vestiário da fé há desobediência à Escritura. Às vezes, quando estamos solitários, sozinhos, e achamos que ninguém vai nos ver, nós então desobedecemos à Escritura. Desobedecemos ao ensino da palavra do Senhor. Temos uma postura completamente contrária ao ensino do Evangelho. Fugimos então de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos prescreve. Esse tipo de fé a Bíblia não recomenda ter.
Meus amados irmãos e irmãs, nós somos chamados a nutrirmos esta fé genuína, fé a respeito da qual Tiago vai descrever em toda a sua carta e desafiar a igreja do seu tempo a vivê-la. E nós nesta noite somos desafiados também a viver uma fé genuína, a não viver esse tipo de fé que é mencionada por Tiago neste momento e criticada por ele. Nós somos chamados a viver uma fé autêntica e a não vivermos esse tipo de fé. Uma fé em que nos seus bastidores há acepção de pessoas. Uma fé em que no seu camarim há pensamentos perversos. Uma fé em que no seu vestiário há desobediência às Escrituras sagradas. Não devemos desobedecer a palavra do Senhor. Não devemos, em hipótese alguma, fugir daquilo que o Senhor nos disse deveríamos seguir e viver. Nós não podemos fugir do ensino bíblico. Não podemos, em hipótese alguma. E a nossa fé precisa estar amparada por todo o Evangelho. Nós não podemos sustentar uma fé sem o amparo do fundamento bíblico e escriturístico. Não desobedeça a palavra do Senhor. Não procure viver uma fé religiosa, mas que esteja em oposição àquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Não adianta olharmos para o mundo e querermos seguir a cultura do nosso tempo, e para isso desobedecermos as Escrituras sagradas. Não adianta professarmos uma fé popular. Não adianta querermos ser pessoas de destaque na sociedade, mas que para isso deveremos desobedecer as Escrituras sagradas. Esse tipo de fé a Bíblia recomenda não termos. Harold Reimer, em um de seus sermões, disse: a igreja não está no mundo para fazer relações públicas, mas para entregar um ultimato. Nós não estamos aqui para sermos aceitos pelo mundo, pela cultura do nosso tempo. Nós estamos aqui neste mundo para entregarmos um ultimato. Nós estamos aqui neste mundo para sermos voz profética do Senhor e devemos obedecer às Escrituras sagradas, pois não adianta cultivarmos uma fé, mas que no seu vestiário, às ocultas, às escondidas, haja desobediência à Escritura. O John MacArthur, no seu livro Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, no primeiro capítulo, o título é Igreja versus Mundo. Nós jamais estaremos em paz com o mundo. Kevin DeYoung e Ted Kluck, no livro publicado Porque Amamos a Igreja, afirmam que o Evangelho traz divisão. Ele divide. Não há como andarmos de mãos dadas com o mundo. Quando nós resolvemos obedecer às Escrituras sagradas, nós vamos ser confrontados e haveremos de confrontar a nossa cultura e o nosso tempo. Portanto, a palavra do Senhor nos chama a atenção nesta noite para não desobedecermos às Escrituras, pois a Bíblia não recomenda ter uma fé assim. Quando a Bíblia recomenda não ter fé, guarde isso no seu coração. À luz de Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. A Bíblia recomenda não ter fé quando nos bastidores da fé há acepção de pessoas. A Bíblia recomenda não ter fé quando no camarim da fé há pensamentos perversos. A Bíblia recomenda não ter fé quando no vestiário da fé há desobediência à Escritura. Com a permissão do reverendo Marcos Alexandre, eu quero fazer mais uma oração. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós somos humilhados, constrangidos, ó Deus, confrontados pela sua palavra, que fala contundentemente aos nossos corações. Ó Deus, perdoa-nos, às vezes, que cultivamos uma fé que a sua palavra, Deus, condena. Perdoa-nos, Senhor, às vezes, que nós, pastores, fizemos acepção de pessoas. Perdoa-nos, Senhor, nós pastores, às vezes, que nutrimos pensamentos perversos. Ó Deus, perdoa-nos, pastores, às vezes, que desobedecemos às Escrituras sagradas. Perdoa a sua igreja, Senhor.
Nós não queremos, Senhor, levar adiante uma fé assim. Uma fé que a sua palavra condena e recomenda não termos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe para que tenhamos e demonstremos uma fé genuína. Uma fé que não concorde com a acepção de pessoas. Uma fé que não concorde com pensamentos perversos. Uma fé que não concorde com desobediência à Escritura. Ó Deus, que o Senhor nesta noite nos quebrante. Que o Senhor nesta noite, ó Deus, faça-nos ir para o caminho que apraz o Senhor. Que o Senhor nesta noite, ó Deus, nos mostre que todas as vezes que nos desviarmos deste caminho, que o Senhor, ó Deus, nos coloque no prumo. Nós queremos, ó Deus, viver uma fé autêntica e genuína, uma fé conforme a sua palavra nos anuncia e nos chama a viver. Ajuda a sua igreja, ó Deus. Ajuda todos nós, Senhor, a fugirmos dessa fé que a sua palavra não recomenda termos. Assim oramos, ó Pai, suplicando perdão e pedindo que o Senhor nos ajude a trilharmos os caminhos da fé genuína, da fé verdadeira, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado.